de língua portuguesa hoje é na apostila nova e a unidade ela vai trazer por título Brinquedos e Brincadeiras. Lá na página 6, vocês vão, na página 4, na verdade, vocês vão ver o texto Oficina da Solidariedade, onde terá um texto narrativo falando aqui, trazendo para nós todos os aspectos de um texto narrativo, a história, um enredo, personagens, um narrador, né? E essa história, ela traz aqui um pouquinho da vida da Ana, do Paulo, do Carlinhos e o pessoal que mora lá no bairro. Ela acontece lá no quintal da casa da Ana e eles criam ali, eles têm a ideia de criar uma oficina de consertos, onde eles vão receber brinquedos velhos, quebrados, mas que ainda podem ser reutilizados. Eles vão consertar esses brinquedos e depois eles vão fazer a doação desses brinquedos, gente. É bem legal essa história. Eles conseguem essa façanha ali através de distribuição, divulgação de cartazes. É bem criativo a atitude deles, né? E eles estão sendo bem solidários, porque a solidariedade é isso, é ajudar o próximo de alguma forma, com doações ou de brinquedo, ou de alimento, roupa, calçado, certo? Então, página 4, 5 e 6 é o texto. E na página 6, no finalzinho, vai vir aqui atividades sobre o texto 6, 7 e 8. Lá na 8 ele vai focar aqui a questão do travessão, porque no texto narrativo vai aparecer bastante. Toda vez que um personagem for falar, aparece o travessão longe da margem, começa a escrever o texto novamente com letra maiúscula. Na página 9, ele vai falar um pouquinho sobre a concordância verbal. Como assim a concordância verbal? Toda vez que você for conjugar um verbo, o pronome ele tem que concordar com o verbo. Se o pronome estiver no singular, o verbo também. Se o pronome for para o plural, o verbo também vai. Então, quando eu falo eu espalho, se eu for para o plural, eu tenho que modificar o verbo. Nós espalhamos. Já na página 10 e 11, ele vai focar um pouquinho a questão da concordância nominal, onde o artigo, o substantivo e o adjetivo vão estar na mesma concordância. Essa concordância ela está sempre relacionada ao singular e ao plural, viu? Quando ele fala assim, a boneca feia foi para a oficina. Então, se ele passar boneca para o plural, ele tem que colocar as bonecas feias foram, o verbo acompanha, para a oficina, entendeu? Então, passou para o plural, todos também vão. Artigo, adjetivo, substantivo, verbo, pronome. E aí ele fala na 11 sobre sinônimos, por exemplo, menino, garoto. Menino e garoto podem uma palavra substituir a outra, porque elas vão ter significado bem semelhantes, então são sinônimos. Quando eu falo aroma, cheiro, também são sinônimos. Se eu falo belo, bonito, também são sinônimos. Por quê? Porque o significado vai ser semelhante e uma palavra pode substituir a outra na frase. Ok? Então, leitura das páginas 4, 5 e 6 e responder até a página 11. Um grande beijo e até a próxima.